Na última convocação da seleção brasileira, o Ancelotti levou o Richarlison como nosso camisa 9. Esse ano a gente ainda tem 2 jogos, lá em setembro, e são os 10 dias que a seleção vai ficar junta e vai adquirir entrosamento e entender o estilo do treinador. Então ele precisa decidir agora. E junto com essa informação, rapaziada, a gente aqui da TV Clubismo preparou os nomes que o Ancelotti precisa levar para a seleção brasileira. A gente fez um ranking e o primeiro nome dessa lista, ele vai ser, assim, na nossa opinião, primordial. Sem ele, a camisa 9 da seleção brasileira vai ficar mal representada. Então, eu estou aí com o Rodrigão para a gente poder puxar essa listinha e trazer a informação aí que o Ancelotti precisa logo se decidir. Vai ser definitivo agora, cara. Não tem mais tempo para testar ninguém. Os que ele levar agora já é em setembro, né? Falta 1 mês e 5 dias para esse jogo. Eles vão ficar 10 dias juntos ali. E quem levar agora é definitivo. Não tem como pegar e testar mais ninguém. Porque depois desses 2 jogos, só vamos jogar aqueles 2, 3 amistosos antes da Copa. Então o atacante que for agora vai ser os 2 atacantes que vão jogar com a gente em 2026, na Copa nos Estados Unidos. Então vamos fazer o ranking aí, rapaziada. Qual vai ser o primeiro nome da lista aí pra gente analisar? Vamos começar com o quinto lugar dessa lista. Antes, você já confere se deu o like aí, se está inscrito no nosso canal. E o meu quinto colocado nessa lista do Ancelotti é o atacante Caio Jorge. Vou de Caio Jorge junto contigo. Tá Caio Jorge jogando muito também. no Brasileirão, a gente viu que ele tem qualidade e tal, mas, pô, não tem tempo pra testes, o maluco não tem experiência nenhuma com o time principal da seleção brasileira e teria que encaixar, é diferente. A seleção é momento, mas a gente tem que contar também que o Cruzeiro vai estar num bom momento e que ele vai estar num bom momento durante a Copa. A gente tá sabendo do momento dele agora. Pra mim, ele não é o cara ainda, talvez, pro próximo ciclo. Como a gente falou, o tempo é curto do Ancelotti, então seria mais uma questão de não ter outras opções, né? Vamos para Isso o aí. quarto colocado dessa lista, cara. O meu quarto lugar ficou o Pedro, do Flamengo. O meu também. Também. Pedro. Rapaziada, a gente não combinou, não, hein? A listinha a gente está soltando agora. Cada um fez a sua. Mano, o meu Cara, argumento é que o Pedro, ele, como jogador, ele tá acima do Caio Jorge, com certeza. Porém, a fase não é boa. Ele tá voltando agora, teve problemas aí extracampo. Então, acho que isso até deu uma queimada nele na seleção brasileira. O Ancelotti pode ficar receoso de levar um jogador que, numa Copa do Mundo, onde o tempo é curto e o clima é de guerra, um cara que talvez ele possa ter um probleminha ali desnecessário. Então, o Pedro caiu no meu ranking, mas ele não estava em quarto antes, não. o Pedro, pra mim, é um fora de série. Enquanto ele estava bem, na melhor fase dele, antes da lesão, agora, ele era inquestionável de que seria o nosso 9 em 2026. Mas ele já foi pra Copa do Mundo também. E, tipo assim, hoje em dia a gente já tem uma dúvida se ele consegue performar contra grandes zagueiros, zagueiros mais brabos do mundo, tá ligado? E o seguinte, o Pedro voltou, fez gol contra o Fluminense, né? Já contra o Bragantino, pegou 90 minutos, não fez gol, não participou muito. Então, tipo assim, ainda é uma incógnita. Ele é um fora de série, como você falou, ele é muito melhor que o Caio Jorge, por isso que ele tá acima. O Pedro bem é jogador fora de série, mas, como eu tô falando, só temos 2 jogos, cara. São 10 dias juntos pra gente ver quem são esses caras da Copa. E o Pedro ainda não tá mostrando que é esse cara. Exatamente. Lembrando que ele pode subir, né, cara? Se ele já teve uma amostragem na seleção, se ele melhorar o nível, ainda pode ser que tenha uma chance, mas o tempo é muito curto. O tempo é É, muito curto. Vamos para o terceiro agora? bora. Cara, o meu terceiro lugar dessa listinha ficou o atacante Igor Jesus, que saiu do Botafogo agora e foi para o Nottingham. O que você tem a dizer aí? Qual é o seu? Marcos Leonardo. Marcos Leonardo? Porra, Marcos Leonardo, cara, meteu 17 gols e 2 assistências em 21 jogos como titular na última temporada no Arabão. E agora no Mundial meteu 2 contra o City, meteu contra o Fluminense, meteu contra o Pachuca. O cara é goleador, mano. Porque ele não perde oportunidade, chuta com as duas, faz gol de voleio, faz tudo. Mas estava lá no Arabão e também não foi testado na seleção brasileira ainda. Não tem nenhum entrosamento com ninguém dali, não tem vivência de seleção. Trazer um cara assim sem experiência nenhuma nos últimos 2 jogos pra testar, nunca fez gol pela seleção brasileira, entendeu, mano? Isso que É, pesa. essas informações que você estava guardando aí era justamente o meu argumento para o Marcos Leonardo estar tá um pouco mais acima e ter uma oportunidade. Eu tenho ciência que o Igor Jesus ele foi para a seleção brasileira, foi bem, fez gol na seleção brasileira. Só que eu acho que a gente tem um preconceito com o Arabão. Vou entrar aqui então no Igor Jesus versus Marcos Leonardo.
Eu acho que a gente tem um certo preconceito com o Arabão, mas a gente tem que ter em mente também que muitos jogadores de alto nível escolhem ir para lá por conta do financeiro, mas que teriam vaga em times grandes da Europa. Eu acho que o Marcos Leonardo é um desses exemplos. No Mundial, a gente viu que ele consegue jogar num nível capaz de fazer 2 gols no City, fez gol em quase todos os jogos da Copa do Mundo. Então, eu acho que por isso eu gostaria de ver ele. Porra, mano. O problema é que o Igor Jesus se adapta muito bem à seleção, cara. Ele chegou, tipo assim, ó, em qualquer contexto ele é um atacante que tem o estilo de fazer gol, entendeu? Qualquer contexto. E Copa do Mundo é tiro curto, não é um cara que vai ficar no teu elenco pra você adaptar a ele. Então, um cara que resolve em qualquer ocasião, que é no caso ele, que joga fora da área, faz pivô, ganha todas no alto, pra mim, o Igor Jesus tinha que ir pelo menos pro banco pra Copa, mano. Tá ligado? Porque pô, mano, em certas ocasiões do jogo, se você colocar ele, você aumenta a probabilidade dentro do campo. E isso é importante numa Copa, entendeu? Num jogo de Copa, de eliminatórias. Então, pô, em várias ocasiões do jogo, eu acho que o Igor Jesus funcionaria e seria um. Você tentar algo diferente. Porque você trocar seis por meia dúzia no meio do jogo que não tá dando certo, tá ligado? Não tem porquê. Então, se você tem uma outra opção totalmente diferente vendo do banco, que é o Igor Jesus, pra mim, ele seria o banco, seria o número 2 ele. Dando já o spoiler Mano, aqui. ó, vou falar para a rapaziada o seguinte: a gente tem que chegar no consenso aqui da listinha, né? Então a galera já pode deixar aí nos comentários a opinião de vocês. Mas, cara, eu vou ceder nesse sentido, porque o Igor Jesus ele já foi testado na seleção brasileira. Ele foi, fez gol, lembro que ele fez gol de cabeça e tal. Então, como o Marcos Leonardo nunca foi, e o Igor Jesus também jogou muito bem no Mundial de Clubes, Marcos Leonardo em terceiro e Igor Jesus em segundo, então. Uhum. E o primeiro, Pô, o primeiro. Acho que assim, não tem muito jeito, né? Para mim é o João Pedro. pra mim também, mano. Cara, o Mundial que ele fez e o maior fator é ele ter acabado de chegar num time que é tipo assim, ó. Botou o cara lá num contexto, um time arrumado, pá. O maluco já funcionou, já decidiu todos os jogos. A partir do momento que ele já chegou. E ó, jogando com muita vontade. Se tiver que sair na porrada, ele sai na porrada. Ele tá, porra, mano. João Pedro melhorou muito como jogador das últimas vezes que ele foi convocado. E quando ele foi convocado, não foi bem na seleção. Já falei isso aqui em outro vídeo. Mas porque Sim. o time era todo desarrumado. Mas eu acho que quem tem melhores condições de ir pra Copa do Mundo está nesse grupo de titular é o João Pedro hoje. E é o que eu acho que o Ancelotti vai chamar. Cara, exatamente. O João Pedro, para mim, é o 9 da seleção brasileira, é o 9 da Copa do Mundo. Justamente o que você falou, ele chegou no Mundial sem entrosamento nenhum com ninguém ali e mostrou que, assim, consegue fazer gol, consegue se adaptar, fisicamente está muito bem. No Brighton ele já estava bem, mas era um time mais fraco, então agora que ele foi para um time mais forte, assim, ele ainda vai subir mais o nível. É outro jogador, cara. E como você disse bem mesmo, assim, eu assino embaixo. Ele não jogou bem naquelas convocações que foram anteriores ali, Dorival Júnior e tudo mais, porque a seleção no geral estava mal, cara. Se o Ancelotti armar um bom esquema e deixar o João Pedro trabalhar focado em fazer gol ali, só fechar o meio campo, não ficar correndo atrás de bola toda hora igual o Brasil tava, o João Pedro tem tudo para ser o nosso atacante, mano. A minha opinião é essa. Ele mostrou que ele é competitivo num time competitivo. Um time mais Isso. competitivo, ele conseguiu, entendeu? Ser o que ele é. E vou falar uma parada aqui. Nós estamos falando aqui, esses dois jogadores, pra mim, Igor Jesus e João Pedro, são atacantes competitivos pra caralho. Decidem jogo competitivo contra qualquer atacante do mundo. É aquele atacante chato e que marca gol, que aproveita a oportunidade. O Igor Jesus, mano, ganha qualquer bola no alto, faz pivô. Ele é mais forte que qualquer cara, ele é rápido. Mano, João Pedro, competitivo pra caralho, mordedor, vai fazer gol, Briga por chuta todas as forte pra bolas, mano. caralho. Vai mesmo. Mano, magrinho, mas ele é, porra, troncudo, dá umbrada. Copa do Mundo é isso, é isso. Não precisa mais do que isso pra uma Copa do Mundo, entendeu? E eu acho que o principal que a nossa seleção brasileira precisa que é o espírito, né, mano? Aquela vontade de ganhar de verdade. Exatamente. Fechamos? É isso, então? Valeu, rapaziada. Quem chegou até aí, deixa a opinião nos comentários. Fala se tem algum atacante que você achou que a gente errou aqui na ordem. E dá o likezão, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, tamo junto, rapaziada.